Qual a influência da mídia na construção e na manutenção do racismo? Olá, eu sou Francisco Barbuto, eu quero convidar você a pensar a mídia e o racismo. Depois do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, uma onda de protestos contra a violência policial contra negros tomou as ruas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Em plena pandemia, as pessoas foram para a rua por uma causa maior e urgente. É a crise dentro da crise. Diante disso, hoje nós vamos falar sobre o papel da mídia na construção e na manutenção do racismo nas estruturas sociais. Mas antes, eu acho importante a gente entender o que é o racismo estrutural. Para isso, eu quero deixar registrado que todas as informações utilizadas nesse vídeo são baseadas em pesquisas de homens e mulheres negras que têm legitimidade para falar desse assunto. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as referências que eu utilizei, os textos que eu utilizei para falar sobre racismo. De acordo com o professor Silvio Almeida, em seu livro Racismo Estrutural, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo ele é estrutural. Então, comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. No seu livro, o Silvio divide o racismo estrutural em 4 elementos: a ideologia, a política, o direito e a economia. Nesse contexto, os meios de comunicação são aqueles que vão atuar mais fortemente em um desses elementos, que é o elemento da ideologia. Funciona mais ou menos assim. As mídias, elas trazem a representação do negro sempre de uma forma inferior ao branco na sociedade. Então, quando, por exemplo, um homem negro é representado em uma produção midiática, ele vai ser sempre representado como, geralmente, ou um malandro, ou um criminoso, e muitas vezes como inferior ao branco. Já a mulher negra, de forma recorrente, é representada como governanta, como, enfim, a empregada da casa, ou então de forma bastante sexualizada. Para entender melhor como que esse processo histórico de construção do racismo estrutural funciona no caso da mídia, eu vou trazer para vocês algumas importantes produções midiáticas e a gente vai tentar entender como é feita a representação do negro nessas produções. Antes de falar dessas produções, é importante a gente dizer o seguinte, que o conceito de mídia ele é bastante amplo e ao falar da relação mídia e racismo, a gente está nesse vídeo aqui fazendo um recorte audiovisual, onde eu vou falar sobre alguns filmes e também vou falar, no caso do Brasil, sobre algumas novelas. Porém, a ideia de mídia é muito mais ampla, a gente poderia falar, por exemplo, sobre racismo na música e na indústria fonográfica, ou então falar sobre o racismo na imprensa, por exemplo, que também dá um debate bastante importante. Mas hoje nós vamos falar de algumas produções audiovisuais, cinema, no caso de Hollywood, e também de algumas novelas, no caso do Brasil. Bom, não dá para falar sobre racismo em Hollywood sem citar o filme de 1915 chamado O Nascimento de uma Nação, do David Griffith. Esse filme foi um dos primeiros clássicos de Hollywood e ele conta a história de 2 famílias durante a Guerra da Secessão, uma família do Norte e uma família do Sul, e ele é bastante polêmico justamente porque ele traz a Ku Klux Klan, que é uma organização racista que, enfim, promoveu uma verdadeira perseguição aos negros nos Estados Unidos, especialmente no sul do país. Então, a Ku Klux Klan ela é representada de forma heróica nesse filme, sendo responsável por unir aqueles que estão em guerra, os americanos do norte e do sul dos Estados Unidos, por uma causa em comum, que seria contra os negros, que de alguma forma representam uma ameaça a seu modo de vida
tradicional. Então o negro é representado dentro dessa produção sempre como uma ameaça aos costumes, né, dos americanos e sempre de uma forma violenta, incontrolável, persegue mulheres, enfim. Então os negros eles são responsabilizados pela desordem, né, na nação. Outras coisas polêmicas também são retratadas nesse filme, por exemplo, o uso da blackface, que na verdade é uma técnica onde se coloca pessoas brancas pintadas, né, como negros para atuar no lugar, no papel de negros, ao invés de ter atores negros representando aqueles papéis. Isso sempre de uma forma caricata e depreciativa. É claro que o filme ele recebeu muitas críticas, né, durante o período de exibição, na época, porém ele teve uma grande aceitação por grande parte, né, da sociedade americana, até batendo recordes de bilheteria para a época. É claro que muitos outros filmes foram produzidos com a temática do negro, muitos deles racistas, outros tentando colocar em perspectiva uma discussão sobre o racismo claro, com a pressão da sociedade, das entidades negras. Isso foi mudando, né, de forma lenta e eu vou trazer um outro filme aqui para vocês que também discute essa temática, mas com um olhar um pouco diferente. O filme O Sol é para Todos, de 1962, vai contar a história de um advogado branco, liberal, que defende, né, um lavrador negro que é acusado injustamente de ter estuprado uma garota. Isso se passa numa pequena cidade lá no sul dos Estados Unidos. Nesse filme, o racismo já é discutido de uma forma mais crítica, ou seja, já se coloca em uma outra perspectiva, porém, o protagonismo, na verdade, não é do negro. Quem sai como herói nesse filme é o advogado que se dispõe, né, a defender o negro que foi acusado injustamente e que vai contra toda a cidade que hostiliza, né, essa defesa, porém ainda fica a ideia de que o negro precisa de um branco para defendê-lo e, enfim, quem sai como herói e que vai contra toda a opinião dessa pequena cidade é o advogado branco que vai defender o negro que é injustamente acusado. A gente percebe assim que os estereótipos, né, vão sendo criados durante toda a história de Hollywood e durante toda a história, a partir disso também, a gente vai ver que outras produções vão sendo colocadas em pauta, outros estereótipos vão também sendo criados, mas o negro ele só vai ter um protagonismo maior em Hollywood a partir ali da década de 80, com o surgimento de atrizes e atores como Whoopi Goldberg, o Dan Glover, ou então Will Smith, e vão aparecendo mais atores e as produções vão dando mais espaços para o negro, um pouco mais, digamos assim, mais fora desse estereótipo que vinha sendo construído até então. Mas isso não quer dizer que essas produções coloquem o negro em destaque. Por quê? As próprias estruturas de Hollywood, onde na verdade quem manda mesmo são homens, né, e são brancos, vão, de certa forma, colocar as narrativas, né, sempre no olhar desse homem branco. Ou seja, o olhar do negro ele vai aparecer mais quando, né, diretores negros começam também a ter uma influência maior nos filmes americanos. Para falar do contexto brasileiro e de como o negro é representado na nossa mídia, eu resolvi fazer um recorte naquilo que mais influencia, na verdade, o nosso dia a dia, ou mais influenciou, né, durante o século passado, a ideologia das pessoas, que são as novelas. Ao invés de falar de novelas específicas, eu resolvi fazer uma análise dos personagens interpretados por uma atriz que é uma das mais atuantes no contexto das novelas brasileiras. Então eu escolhi a Ruth de Souza para fazer essa análise, fui fazer algumas pesquisas para entender quais novelas ela fez e quais papéis ela interpretou nessas novelas, tentando entender também desses papéis qual a representatividade cultural e, enfim, social dentro de uma representação midiática. Quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre a Ruth de Souza, uma coisa me chamou bastante atenção e veio só confirmar, na verdade, aquilo que eu estava lendo do Silvio Almeida, da Djamila Ribeiro, que é a ideia de que o negro ele sempre carrega a cor da sua pele além da sua humanidade. Na verdade, o que eu encontrei
foi a Ruth de Souza sendo descrita como a primeira dama negra do teatro brasileiro. Então você não encontra assim a primeira dama do teatro brasileiro, mas precisa ter sempre ali o adjetivo negra para distinguir a cor da sua pele. Isso acontece não só nesse âmbito artístico, mas em todos os âmbitos da sociedade. Por isso que o Silvio fala que o racismo ele é estrutural. Quando você fala, aquele cara é um bom médico, se ele é negro, ele é um bom médico negro, ou ele é um bom advogado negro, ou então, nossa, aquela negra, ela é bonita, aquele negro é bonito, né? Então não é um homem bonito ou uma mulher bonita, é um negro bonito ou uma negra bonita. Então isso vai marcar a trajetória de todos os negros e a vida de todos os negros em sociedade. Nessa pesquisa que eu fiz sobre a Ruth, eu verifiquei que ela fez muitos papéis no teatro, no cinema, sendo até a primeira brasileira a ser indicada a um prêmio internacional como melhor atriz, tá? E a Ruth, ela fez 34 novelas, pela minha contagem, e dessas novelas, somente em 3 delas, a Ruth fez papéis que fugiam do estereótipo criado pela mídia para os negros. A primeira novela que a Ruth fez foi em 1965, se chamava A Deusa Vencida, ainda na TV Excelsior, se não me engano, e ela fez uma criada. Em 1969, ela participou da novela como protagonista, né, da novela A Cabana do Pai Tomás, e pela minha pesquisa aqui, foi o único papel que ela teve como protagonista de qualquer novela que ela tenha participado. Inclusive, numa entrevista, ela vai dizer o seguinte, que ela teve alguns problemas ali, porque, na verdade, algumas atrizes brancas não queriam que o seu nome aparecesse nos créditos depois do nome da Ruth, apesar de ela ser a protagonista, inclusive sendo a esposa, né, do pai Tomás, e que vai liderar junto com ele a Revolução dos Negros. Depois disso, de 1969 para frente, né, e de tantas novelas que ela fez, eu contei somente 3 papéis em que ela não estava encaixada nesse estereótipo criado pela mídia. Em 1988, ela fez a novela Fera Radical e ela era a enfermeira-chefe, né, de uma santa casa. Já em 1990, ela fez Rainha da Sucata, onde ela interpretava uma juíza. E em 1996, na novela Quem é Você?, ela interpretou uma pianista, né, mundialmente famosa. Em todos os outros 30 papéis, ela fazia ou uma criada, ou uma mucama, ou então governanta, parteira, ou seja, são papéis onde não existia quase protagonismo e ela sempre se encaixando nesse estereótipo de inferioridade em relação aos brancos. Essa aqui não é uma análise aprofundada sobre o estereótipo dos negros nas novelas brasileiras, e a gente sabe também que hoje em dia já existe, né, uma mídia negra muito mais estruturada, muito mais organizada, que vem desde lá dos anos 70, com a construção, né, dessa resistência em relação à estrutura ideológica já colocada, né, e hoje, né, os negros eles vão ter já outros papéis de protagonistas, porém não dá para negar que, olhando nos últimos 100 anos, essa construção recorrente, né, do papel do negro como subalterno, ela é real. Segundo o Silvio Almeida, existe o argumento de que essas produções, na verdade, elas só refletem o que é a nossa realidade mesmo, o que acontece no mundo. Mas esse argumento ele não vai se sustentar justamente porque a gente tem no Brasil 56% da população negra. Não é possível que a gente acredite ainda hoje que quase a totalidade dos negros vão ocupar papéis secundários na sociedade. Então, na verdade, esse argumento ele é bastante frágil se formos compará-lo com a realidade. A mídia ela é sempre uma tentativa de representação da realidade. Ela vai ser sempre um recorte, um reflexo, ou então uma vontade, né, de mundo daquele que cria as mensagens. Não é difícil a gente entender que esse tipo de representação dos negros na mídia brasileira tem sido recorrente durante os últimos 100 anos. E isso tem um papel prático no racismo estrutural, que é o de segregar as pessoas pela sua cor de pele. Então esse fato ele cria uma propensão ao preconceito, porque ele ajuda a criar na mente das pessoas uma normalização do racismo. Eu aprendi com a Djamila Ribeiro que todos nós
temos um lugar de fala e um branco falar sobre o racismo é uma questão moral, uma questão ética. Eu, como branco, tenho um papel a cumprir nessa luta contra o racismo e não é o papel de protagonista. Na verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir os negros, porque são eles que têm a experiência do racismo no seu dia a dia, desde que acordam até a hora que vão dormir. Então eu aprendi que eu tenho que ouvir, compreender, tentar entender essa situação e verificar onde eu posso somar nessa luta. Se você que está assistindo tem alguma posição de poder, se você é dono de uma empresa, trabalha com recursos humanos, você é policial, é professor, ou seja, tem alguma influência sobre as pessoas, ouça, entenda qual que é o seu papel para somar nessa luta contra o racismo estrutural. A desigualdade não é natural, o preconceito não é natural, o racismo ele é aprendido socialmente. Por isso que a gente tem que unir forças contra o racismo. Eu quero dedicar esse vídeo aos meus amigos, ao meu padrinho negro, a todos os meus alunos negros, que infelizmente são poucos ainda hoje e que precisam a todo momento estar provando que são merecedores de estar dentro de uma universidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo, um abraço e tchau!